Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos falar aí um pouco sobre o espaço econômico, né, e político europeu, porque quando a gente vai falar de economia da Europa, nós temos que relembrar, nós temos que voltar lá no século XIV, no século XV, século XVI, né, que é quando acontecem as grandes navegações e os estados europeus começam a ampliar, né, seus horizontes, né, começam a ampliar seu comércio para com outras nações também. E aí, né, nós temos alguns fatos que vão marcar tudo isso. Por exemplo, o acúmulo de matérias-primas, o acúmulo de capitais, que vão levar à industrialização na Inglaterra lá no século XVIII. A Inglaterra ela foi a pioneira da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, a França, aqueles países ali. Sendo que os Estados Unidos vão ser pioneiros na segunda Revolução Industrial. Mas assim, como a Revolução Industrial, ela como um dos grandes marcos da história moderna humana, começa na Europa, os países europeus também vão buscar cada vez mais matéria-prima. E aí, por meio da Conferência de Berlim, em 1885, eles partilham a África, né? Eles dividem ali os territórios dos países africanos entre eles, e claro, isso vai criar uma pequena tensão, né? Isso vai criar um atrito entre esses países, que rivalizavam na busca por mais territórios. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Claro que esse não foi o único motivo, né? Uma série de outros fatores levaram à Primeira Guerra Mundial, mas é um dos principais motivos. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é totalmente arrasada, perde a Primeira Guerra Mundial. E aí, né, sofre duríssimas sanções. A década seguinte, década de 20, né, principalmente lá em 1929, vai ser marcada aí pela grande crise na economia mundial, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e aliado a isso tinha aquele sentimento de nacionalismo alemão, aquele sentimento de vingança, e quem chega ao poder? Adolf Hitler, em 1933. E aí ele vai iniciar um projeto de expansão, né, baseado aí na geografia de Herzl, né, de controle de maiores porções do território, né, especialmente dos países vizinhos, e vai levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí que o papo começa a ficar interessante. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha perde de novo a guerra, né, a Europa está destruída pela Segunda Guerra Mundial e bipolarizada ali, embora, claro, os vencedores, os aliados, tenham dividido a Alemanha em lado oriental e lado ocidental, na prática, Estados Unidos, França e Inglaterra estavam do mesmo lado e a União Soviética do outro lado. Então ali era o princípio da Guerra Fria. E aí, com a Europa arrasada, os Estados Unidos vão propor, né, uma ajuda financeira chamada Plano Marshall, né, assim como propôs lá no Japão também. Os Estados Unidos, por meio de uma política de apoio financeiro a essas nações, vai manter a sua influência, evitando que o socialismo soviético se expanda para outros países e até mesmo pela Ásia. E aí o surgimento de alguns grupos, por exemplo, a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, que une aí 6 países, né, que é também chamado de Benelux. E em seguida, né, nas décadas seguintes, e aí paralelamente com movimentos políticos dentro do continente europeu em plena Guerra Fria, a Europa ela vai ser o palco das duas guerras mundiais e vai ser o palco principal de disputa na Guerra Fria, né? Embora uma das superpotências estivesse do outro lado, no continente americano. E aí, por exemplo, anos 60 marcado aí pelos protestos em Paris, né, os protestos dos estudantes em 1968. Né? Antes, na década de 50, teve a repressão, né, de movimentos na Hungria. Nas décadas seguintes, vai ter aí também o choque do petróleo em 1973. 1973 também é um ano que ocorre o primeiro alargamento da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia surge no Tratado de Roma em 1957 e vai ter o seu primeiro alargamento, com inclusive a entrada do Reino Unido em 1973. Então a década de 70 vai ser marcada também por algumas crises econômicas. A principal delas é a crise do petróleo, em 73, né, que foi durante a mais sangrenta guerra árabe-israelense, e em 1979, né, a crise do petróleo.
E aí outros movimentos políticos acontecem lá no Oriente Médio. Por exemplo, a inclusão da guerra Irã-Iraque. Havia começado uma revolução islâmica no Irã em 1979. Em 1980 eclode essa guerra, com muito apoio das duas superpotências envolvidas na Guerra Fria. Então, a Europa, embora o assunto aqui seja a Europa, mas muita coisa que acontece na Europa vai delinear também políticas para fora, para outras regiões do mundo. Claro, o foco era sempre o controle da Europa, o controle ideológico da Europa, tanto que em 61 é construído o Muro de Berlim, dividindo concretamente a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, para evitar fuga em massas de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental tinha influência socialista soviética. Nos anos 80, o sistema socialista começa a entrar em colapso, e aí muitos países, o primeiro país que se liberta do socialismo soviético é a Polônia. Em 1990 tem as primeiras eleições livres na Polônia. E esses países, nos anos 90 e anos 2000, vão começar a fazer uma transição para o modelo capitalista, para o modelo do livre mercado. Então, nas décadas subsequentes, vamos ter uma série de movimentos políticos ali que vão mudar esse bloco. Hoje, a União Europeia é considerado o bloco mais evoluído, é o bloco em mais alto grau de integração que existe no planeta. Eles adotam até a moeda única, isso ficou decidido no Tratado de Maastricht em 1993. 1993 é definido. E também tem o acordo Schengen, que permite que as pessoas viajem entre os países da União Europeia sem passaporte. Então, por exemplo, hoje, na União Europeia, se você sair de Portugal, vai para a Alemanha, vai para a França, você consegue comprar um produto com uma moeda única, que é o euro. Essa moeda única começou a circular em 1º de janeiro de 1999, certo? Então, ao longo do tempo, e aí em 1993 também começa a ser chamado de União Europeia, vão sendo implementadas novas políticas. Hoje, se você não considerar o Reino Unido, que está em processo de saída, o Brexit está em curso, se você não considerar o Reino Unido, são 26 países. Lá no início eram 6 países, na época da seca. Agora já são 26 países. E claro, nem todos adotam o euro como moeda única. Tem lá suas exceções, a Dinamarca, por exemplo, é outro país. Mas, nos países que adotam essa moeda, você consegue livremente sair de um país e fazer compra no outro, sem ter que fazer aí a transformação, sem ter que fazer a conversão cambial. Então, para concluir, falar um pouco aí do espaço político europeu, há as questões também separatistas. Há muitas divergências étnicas, culturais e religiosas na Europa. Eu vou citar alguns aqui. Alguns a gente vai estudar de forma mais específica nos próximos assuntos. Mas assim, o País Basco, que abrange ali uma área do sul da França e do norte da Espanha, é onde está a Catalunha. Então eles reivindicam uma autonomia política, e lutam para manter suas raízes culturais. O maior expoente, por exemplo, da cultura catalã aí é o Barcelona, o clube de futebol lá. Eles são um dos grandes símbolos da luta catalã. Na Irlanda, há o conflito aí, da Irlanda e com a Irlanda do Norte, e aí envolve muitos conflitos de ordem religiosa entre católicos e protestantes. E na Bélgica também há um conflito em menor escala, que é na região dos Flandres. Então, galera, esse aí é o nosso resumão de hoje. Valeu? Espero que vocês possam tirar dúvida aí e possam fazer os exercícios da página. Os exercícios que vocês farão são na página... Estou perdido aqui. Página 84 a página 88. Então, galera, um abraço aí, até a próxima, se cuide.